Em um vídeo anterior, comentamos sobre a importância de criar variáveis utilizando a palavra let e não a palavra var. Vamos entender agora qual o impacto a criação de variáveis com a palavra let e var impactam na execução de um contexto. Por exemplo, criamos a função a, que define duas variáveis, x e y, com os valores 0. Estamos fazendo uma verificação se x é igual a 0. Se essa verificação for verdadeira, iremos atribuir a y o valor 1. E iremos retornar a variável y. Aparentemente é uma função simples, mas é extremamente importante para o que queremos demonstrar aqui. Em JavaScript, por padrão, quando criamos um bloco de comando if, não é criado um novo contexto de execução. Os contextos de execução são criados sempre por função e não por blocos de comandos como if, while, for, switch e outros. Por exemplo, perceba que estamos criando a variável y em um contexto de execução da função a, e que assim estamos alterando o valor de y para 1, e logo após retornando esse valor de y. Uma coisa que seria possível fazer na linguagem JavaScript e que em outras linguagens não seria capaz é justamente apagar a declaração da variável y dentro do contexto de execução da função a e criarmos a variável y dentro da função if. Até aqui tudo bem. Todas as linguagens permitiriam criar uma variável dentro de um if. Porém, outras linguagens de programação como Java e C# criam um novo contexto de execução dentro de blocos como if, for, while e outros. Sendo assim, a variável y iria existir apenas dentro do nosso if. Mas perceba que estamos criando a variável dentro do if, mas estamos utilizando a variável y fora das chaves do if, ou seja, fora do que seria o contexto de execução do comando if. Perceba que isso é possível. E perceba que estranho seria se essa verificação fosse falsa. Por exemplo, se x sendo 1, x igual a 0, essa validação é falsa. Ou seja, esse if nunca seria executado. E mesmo assim, estaríamos retornando a variável y. Perceba que, se não entramos dentro do if, a variável y nunca foi criada, mas mesmo assim estamos retornando ela, o que parece bem estranho na linguagem JavaScript, mas isso se dá ao seu comportamento de que, antes de executar um código, a linguagem JavaScript aloca espaços na memória para todas as variáveis que ela encontra, independente se estão dentro ou fora do if. Por isso, a estranheza quando criamos uma variável dentro de um if e retornamos essa variável, mesmo sabendo que nosso código poderia não entrar dentro de um if. Porém, se alterarmos a palavra var para let, a linguagem JavaScript irá realizar uma verificação e iria como simular a criação de um novo contexto para o comando if. Perceba que criando a variável com o comando let, isso cria um alerta na linguagem JavaScript dizendo que a variável y gostaria de ser criada simulando um novo contexto de execução para o comando if. Sendo assim,
Agora, é impossível retornar uma variável y sabendo que pode ser que ela nunca tenha sido criada, ou sabendo que ela está num contexto de execução menor do que o contexto de execução da função a. Ou seja, essa variável possui um escopo menor do que o escopo x da variável x. A variável x pode ser usada em qualquer lugar dentro da função a, enquanto a variável y só pode ser usada agora dentro do nosso if. Para aumentar o escopo de nossa variável y, basta então criá-la fora, e assim estamos aumentando o nível do seu escopo. E agora podemos acessar seu valor dentro do if, já que o contexto, ou seja, o escopo do if é menor que o escopo da função. Sendo assim, é possível acessar a variável y dentro do if, mas não seria possível acessar uma outra variável que foi criada dentro do if, fora do if. Assim, entendemos um pouco mais sobre escopo. O escopo nos permite justamente fazer com que não seja possível criar variáveis em contextos menores e utilizá-las fora desse contexto menor. Assim percebemos que uma variável criada na função pode ser utilizada por qualquer elemento dentro da função, mas uma variável criada dentro do if só pode ser utilizada dentro do if. Isso se utilizarmos a palavra let.